Ô Romano, atenção para rolar a bola para vocês, hein? Sem Hulk, que ficou no Brasil, Covid-19, não pôde viajar. Sem Pavon, suspenso. Sem o Vargas, também suspenso. O treinador, Eduardo Cudê, ele testou o Fumacinha Ademir, hein? Numa apuração da Itatiaia, conjunta com o nosso colega Guilherme Souza. Pode pintar o Fumacinha. Sacha seria outra opção, mas pela nossa apuração vamos ter que aguardar, porque o Cudê define o time mesmo na pré-eleição, mas pode pintar o Fumacinha no jogo de hoje, viu, Romano? Pois é, e aí vou rolar a bola para os nossos comentaristas, ô Nath. Fumacinha podendo ser o companheiro de ataque de Paulinho hoje contra o Carabobo, e aí? E a gente pensa numa formação em que o Paulinho atuaria mais centralizado, com o Ademir pelo lado direito, como é de costume. É uma aposta interessante, que pode ser que funcione, pode ser que não. O Ademir, ele é um jogador, ele vem até sendo lapidado, vamos dizer assim, pelo Cudê, para conseguir atuar em espaços mais curtos, construir um pouco mais o jogo por dentro, não ficar tão só dependente da velocidade ali pela lateral do campo, mas essa é a sua principal característica. Então o Ademir poderia ser, sim, um desafogo para esse time, mas tem que ver se o Carabobo dará ao Ademir os espaços que ele precisa para jogar, né? A gente pensa de um Carabobo com uma postura um pouco mais defensiva, então muito provavelmente os laterais não devem descer muito. Isso prejudica a vida do Ademir. Ao mesmo tempo, é importante para o Atlético alargar o campo, né? Algo que ele não conseguiu fazer, por exemplo, contra o Cruzeiro. Pesolano colocou muitos jogadores no meio campo, o Atlético também tem esse setor mais congestionado e o Atlético Galo não conseguiu jogar tanto por dentro. Então, ter o Ademir para dar essa largada no campo pode ser uma alternativa contra um adversário que deve congestionar muito o meio campo também. Então, vamos ver se o Ademir vai ter os espaços que ele gosta para poder jogar, mas é uma aposta interessante. E é uma aposta, vamos dizer assim, um pouco mais ousada, né? Do que só colocar o Sacha no lugar do Hulk, que são jogadores que têm características semelhantes. Ô Alexandre, acompanhando o chat aqui, quando o Cláudio soltou a informação que pode ser o Ademir, muitos torcedores do Atlético falando que Ademir não, mas alguns também defendendo. E eu não sei qual é essa animosidade, não vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, mas o torcedor do Atlético tem uma birra com Ademir, mas não tem com o Pavon, que não marcou nenhum gol ainda com a camisa do Atlético, que tem perdido um caminhão de gol. É engraçado isso, né? É interessante, né, o Romano. Agora, o Ademir, né, ele é um dos mistérios do futebol brasileiro em 2023 até agora. A gente está no início da temporada, né? Mas o Atlético liberou o Keno, o Cudê pediu para segurar o Ademir, lembrando que o Keno era titular do Atlético, né? O Keno foi titular na maioria das partidas que ele esteve em campo com a camisa do Atlético. O Ademir quase sempre foi reserva, liberou o Keno, ficou o Ademir. Vários clubes queriam o Ademir, do Brasil, Internacional e São Paulo. Toluca do México fez proposta muito vantajosa para o Atlético sobre o Ademir. Não liberou e o Ademir não joga. Então, quer dizer, qual é a do Ademir? Né? O Cudê quer o Ademir, está preparando o Ademir. Eu acho que é a história de que ele está querendo preparar o Ademir para jogar por dentro. Desiste. O Ademir é velocista de lado de campo, é jogador de lado, jogador de profundidade, jogador de velocidade. Você querer pegar o Ademir e querer transformar o Ademir com característica para jogar por dentro, desiste. Era muito mais fácil fazer isso até com o Keno do que com o Ademir. Embora o Keno também seja jogador de lado de campo. E os jogadores têm as suas características. Ele já tem o Vargas, que está suspenso, ele já tem o Sacha, ele já tem o Paulinho, ele já tem o Hulk. O Ademir é cara de lado de campo. Eu faria a opção pelo Ademir, porque o Carabobo não pode correr o risco de vir a Belo Horizonte, caso ele queira se classificar, dependendo de resultado. Então ele precisa fazer em casa. E para ele fazer o resultado em casa, em determinado momento, ele vai ter que se abrir. E o Ademir é o cara da velocidade, tá? E acho que o Ademir pode dar também um pouco de agressividade, principalmente pelo lado direito do Atlético, que está muito carente. Porque o Atlético não consegue acontecer por ali, né? O lado esquerdo, os laterais ainda não aconteceram no Atlético, mas o lado esquerdo, pelo menos, você tem um cara como o Patrick, que é mais agudo. Então, eu começaria com o Ademir, o Romano. Agora, a tendência, né, é de que, independentemente quem jogue, o Atlético fazer o resultado hoje. Até por causa do clássico de sábado, que, se quiser ser o primeiro colocado do Mineiro, é um jogo em que ele precisa não perder para o América. Eu estou muito curiosa, Romano e Simões, sobre a postura do
do Carabobo hoje. Eu concordo com o que o Simões fala, de tentar fazer o resultado dentro de casa, apesar de que o fator casa para o Carabobo vai ser muito minimizado, porque não joga no seu estádio. Mas eu acompanhava hoje mais cedo uma entrevista do Tolissano, que é o técnico do Carabobo, falando em condicionar a possibilidade da vaga pensando o duelo dos 180 minutos. Para mim, o Carabobo faz um jogo hoje de sobrevivência, de manter a vaga em aberto para tentar minimizar os riscos e jogar a sua vida num confronto como se fosse uma partida única da volta. As palavras do treinador me deram essa expectativa, me deram essa impressão. Pode ser que não, que o Carabobo sabe que aqui dentro do Mineirão é muito mais difícil e tente jogar a sua vida hoje e aí dê ao Ademir os espaços que ele gosta. Agora só, Simões, esta semana na mesa redonda eu fiz questão de perguntar ao Rodrigo Caetano se o Ademir está ou não nos planos do Atlético e por que ele não vem sendo utilizado. E a resposta do Caetano é característica. O jogo do Cudê com o Atlético agora é um jogo mais apoiado, não é um jogo de tanta reação, não é um jogo de contra-ataque, não é um jogo que dá ao Ademir os espaços que ele gosta. Então, o Atlético não abriu mão dele para ter um cara com essa característica no elenco, para uma determinada situação específica, mas para ele estar em campo com mais frequência, ele precisa fazer uma adaptação, porque o jogo do Atlético hoje não é o jogo do Ademir. Então, eu acho que é por isso que ele vem sendo. Essa era a minha tese. E aí o Rodrigo Caetano meio que confirmou, falando que é uma questão de característica, que não quer abrir mão, porque você não tem outro cara igual a ele, mas que ao mesmo tempo, do jeito que o Atlético joga hoje, ele não se encaixa para ser titular. Eu acho que desse jeito que o Atlético joga hoje, o único que se encaixaria foi embora, que é o Savarino. Savarino. Não, mas o Savarino já foi na metade do ano mas passado. assim, era o único... Porque o Savarino, na verdade, é um meia, né? É um meia que joga pelo lado, né? O Savarino, inclusive, teve papel fundamental no acontecimento Hulk no Atlético, né? O início do Hulk no Atlético foi numa parceria com o Savarino, né? Foi o primeiro parceiro, o parceiro do Hulk. Mas, independentemente de qualquer coisa, né, o Romano? Cláudio destacou aí. O Atlético fazendo gol hoje na Venezuela, a turma vai ouvir primeiro na Itatiaia, né? A única emissora lá em Caracas, o Cláudio acompanhando, chegaram antes do Atlético, inclusive, né? E o jogo hoje não tem transmissão em TV aberta. Então, nosso canal do YouTube, na rádio, o pessoal que estiver acompanhando a gente vai ouvir o Caixa narrar o gol do Galo antes de qualquer outro lugar. Pois é.